Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do HiPod, o podcast da Nova Economia. E hoje nós estamos aqui no episódio especial no evento Maximize Summit, esse evento que promete ser um marco no empreendedorismo do Mato Grosso do Sul. E dá uma olhada ao redor, estamos aqui num aquário de vidro, bem legal. E hoje o assunto é grana, tô aqui com dois caras do dinheiro, que entende tudo de dinheiro, que até eu tô precisando. Galera, o legal é que a Carol Pfeiffer acabou de falar no evento, faz meia horinha ela estava falando aqui, então tem tudo a ver. Muito bom, né? Uma grande autoridade em investimento. Estou aqui com dois amigos, Luiz Serrano e Júnior Xavier. Vou deixar que vocês se apresentem. Júnior, fala aí, quem que é o Júnior Xavier? Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, trocando experiência, trocando a nossa bagagem de vida, né? Então, cara, eu sou formado em administração, tenho pós-graduação MBA em mercado de capitais, atuo no mercado financeiro desde os meus 18 anos, né? Então, tenho bastante experiência, bem calejado, né? Já vivi altos e baixos aí, com certeza a gente consegue ajudar as pessoas que estão querendo buscar, né? De forma consciente, de forma frequente, né? Os bons investimentos, de fato, né? Muito bom. Luiz, com você. Bom, quem é o Luiz Serrano? Quem é? O Luiz é contador de formação, MBA pela FGV, especialização na UNB em controladoria e finanças, né? Eu construí, Diego, a minha história desde os 14 anos em escritório de contabilidade, para você ter uma ideia, né? Depois fui trabalhar em empresas grandes, multinacionais, já em posição de liderança. E em um momento da vida ali, a educação financeira me chamou muita atenção, né? Mas assim, eu poderia dizer para você que eu sou investidor desde os 16 anos, quando abri uma caderneta de poupança na nossa caixa, nosso banco, que era a caixa, uma espécie de Caixa Econômica Federal do estado de São Paulo, né? Faz hora, Luiz? Faz uns 43 anos aí. Pelo seu corte de cabelo, eu falei que mais hora. Tem história também com isso. Legal. Cara, legal, Luiz, Júnior. Hoje o assunto é bem legal, eu acho que faz muito sentido aí para bastante gente. A gente ri, brinca, mas até no bate-papo bastidores aí, dinheiro é um assunto sério e deve ser tratado sério. De forma muito séria. Dinheiro desconstrói vida, relacionamento, então ele tem que ser tratado com maturidade, né, Júnior? Você falou nos bastidores, e nesse momento me tocou bastante porque a gente está falando para pessoas comuns. Até o Luiz trouxe dados aí que a maioria, 78%, né, Luiz, de pessoas endividadas? 77%. Meu Deus. Pesquisa de agosto da Confederação Nacional do Comércio. Não é pessoas, são famílias. 77% das famílias brasileiras estão endividadas. Que dó, né, cara? E esse número, ele é flat. Não, e eu posso até agregar mais. Eu falo para você o seguinte, 85% das famílias, dos divórcios das famílias acabam pela falta do dinheiro. E eu acredito. 99% das pessoas que estão hoje nas cadeias, atrás das grades, estão lá por conta do dinheiro. Sem dúvida nenhuma. E 98% das pessoas, quando chega no seu momento de se aposentar, não conseguem manter o seu padrão de vida. Então, o dinheiro é importante, claro. Ele precisa ser discutido, sim. Tanto aqui, né, no podcast, mas também nas casas, nas famílias. Sem dúvida. Porque hoje em dia a gente vê muito, a escola terceiriza para os pais, a parte da educação financeira, e os pais terceirizam para a escola. No final, ninguém faz nada. É mais do que isso, sabe? Eu e minha esposa temos um trabalho voluntário com casais, bem nessa área de finanças, né? Hoje, né? Você falou que estava, né? Hoje a gente estava pela manhã no encontro de casais falando sobre dinheiro, né, para casais. E é interessante que as pessoas, em geral, não aprendem finanças, né, Júnior? Não aprende na escola, não aprende em casa, não aprende na igreja, aprende aonde? Dando cabeçada. E pior que isso, finanças é um mito. E ninguém quer conversar sobre dinheiro, cara. É uma maluquice um troço desse, entende? Olha, eu concordo tanto com isso que você está falando, que ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu, eu falei assim, cara, hoje você se fala de tudo na mesa. Você fala de sexo com seus filhos, você fala sobre drogas com seus filhos, exato. Você fala sobre nutrição, sobre alimentação, mas por que não fala de dinheiro? Exatamente. E aí foi aquilo tabu, hein? E foi aquilo que você falou antes, no off, que mas por quê? Quem tem dinheiro não vai para o céu?
Então, assim, e aí é um mindset que foi instalado na cabeça das pessoas lá atrás. Porque para pensar, Diego, assim, ó. Você é criança, seus pais te arrumam para você ir para uma igreja ou para um culto, põe a melhor roupa em você, aí você chega no culto, tem um monte de gente, tem uma pessoa lá em cima, lá no altar, essa pessoa é uma pessoa de autoridade na vida de todo mundo tá ali embaixo, e essa pessoa fala assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aí você chega na sua casa, você vê a sua mãe costurando a roupa do seu pai, mãe, o que é isso aqui? É uma agulha. Aí você vê aquele buraquinho pequenininho da agulha. Criança. Aí você vai, tem a oportunidade de ir no zoológico com seu pai e fala, pai, que bicho é aquele lá? É um camelo. Grande, hein, pai? Grande. O que você instalou naquele momento? Preciso continuar pobre. Eu preciso ser pobre, porque é mais fácil esse camelo desse tamanho passar no buraco da agulha do que um rico não entrar no reino do céu. Isso é tão complexo, né, que eu ouço muito, o Júnior deve ter escutado isso, você também, né, do tipo assim, eu sou pobre, mas sou honesto. Ora, então todo rico é desonesto? Não tem nada a ver a questão da honestidade com ter ou não ter dinheiro. Ah, eu sou pobre, mas sou humilde. Ué, então só porque o outro tem patrimônio, ele é arrogante? Não. Tem a arrogância, modéstia, não tem a ver com posse, com patrimônio. Não tem. Eu percebo assim, muitas crenças limitantes em muitos círculos de amizade, círculos sociais, grupos sociais. De estruturação social mesmo. De estruturação Estrutura social mesmo. Igreja, desculpa, Luiz, família, a própria política, a TV, de repente, veículos de comunicação, são estruturas, né, sociais. Né? Sem dúvida. E isso a gente tem que vencer, né? A gente tem que levar esse assunto, como o Júnior disse, né? A gente tem que começar a falar sobre dinheiro. Né? Dentro de casa, preparar sucessores, porque não adianta eu criar o meu patrimônio e não deixar um legado instrucional para os filhos, porque a geração que vai suceder, se não for preparada para tocar esse patrimônio, ela vai derreter o patrimônio. Então, essa conversa tem que acontecer. E tem até estatística, né, que herdeiros sempre vão comendo patrimônio. Né, não é uma assim, verdade absoluta, mas é uma questão a se pensar. Né? Mas tem que discutir em casa, tem que conversar, como se conversa de tantas outras coisas. Só um ponto aqui, até pra gente trazer, eu acho que eu até vou trazer o tema aqui. Investimento, mitos e verdades. Cara, pra você ver, né? É bem relevante, né? Porque nós estamos falando de crenças, de verdades que não são ditas, nós falamos sobre isso. Sim. Então, é pertinente, né? O tema, eu acho importante. E de fato, pelo que de tudo que vocês falaram, me tocou muito, porque eu sou pai, e no final das contas, quando vocês falam de filhos, a gente começa a pensar na gente, né? Tá tudo no processo educacional, né, Júnior? Então, assim, nós estamos falando de base educacional, né? Assim, ó, o que eu posso até dizer, assim, cara, eu tava até conversando agora com um amigo meu aqui fora de entrar, e a gente tava debatendo, e ele falou assim, cara, quantos livros você já leu? E recentemente meu pai tinha feito uma pergunta para mim sobre isso, que a gente veio de uma família de livreiros, né? Então a gente sempre leu muitos livros. Nossa, legal. E eu tive a curiosidade de ver quantos livros eu li. Então eu ultrapassei a marca de 300 livros lidos, capa a capa, relacionado a investimentos, porque é uma coisa que sempre, desde pequeno, muito pequeno, eu gosto de ler. Né? Exato. E eu vendo os livros aqui, alguns dos quais eu já li, né? E aí eu pego o principal livro, né, que é a Sabedoria Milenar, que a gente pode falar que é o livro bíblico. Não sei se vocês sabem, mas na Bíblia existe mais de 1.280 versículos falando sobre posse, bens e riquezas. Boa. Existem só 900 falando sobre amor, 400 falando sobre fé e 400 falando sobre oração. Então vamos partir do princípio de todas as coisas. Então o que de fato ele estava querendo mostrar pra gente? Que até mesmo para a gente transbordar na vida das pessoas, você precisa ser próspero. E a prosperidade faz a gente construir coisas maiores. Diego, você está de exemplo aqui, Luiz também. Então, todas as pessoas que estão dentro desse movimento também. Então, a prosperidade ela é necessária desde o berço de uma criança. O que você está instalando na cabeça dessas pessoas? O que é dinheiro, o que não é dinheiro? Dinheiro é um potencializador de grandes coisas.
E a falta do dinheiro também potencializa grande estresse. O Luiz está aqui, ele acompanha vários casais em relação a finanças, ele vê o tanto de estresse que passa essas famílias pela falta do dinheiro. É muito triste. Muito triste. Eu tenho certeza de uma coisa já, né? De tanto atender pessoas, etc. Talvez ter dinheiro não traga felicidade. Veja o que eu vou falar. Talvez ter dinheiro não traga felicidade, mas a ausência dele traz pânico. Percebe como é? Então, assim, dinheiro não traz felicidade. Ok. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas a ausência dele traz pânico, traz medo, traz estresse nas famílias e nos casais. O Brasil não é pródigo em pesquisas, em estatísticas, né? Mas, assim, quando o casal já me fala assim, nós estamos separando por conta de incompatibilidade de gênios. Cara, para mim é grana. É grana, tá? E, assim, eu falo isso de experiência, de acompanhar mesmo. Então, a gente tem que trazer esse assunto para a mesa, baila. Esse assunto de mitos e verdades sobre investimento, né? O Júnior trabalha diretamente com isso. Eu sou investidor, sou curioso, né? Enfim, mas a gente tem muita coisa acontecendo no mundo digital, na internet, que eu olho assim, eu não sei o Júnior aí, que é certificado e tal. Eu falo, o conteúdo está piorando a situação. Pois é. Gerando ansiedade. Enfim, é um grande problema. E eventualmente, assim, dentro do mundo eclesiástico, e eu sou cristão evangélico, eu vejo assim, há um culto, eventualmente, uma idolatria à pobreza, como se aquilo levasse a pessoa para o céu. Não é? E tipo assim, Jesus foi pobre, não sei o quê. Você já viu pobre ter tesoureiro? Na minha cabeça isso é meio desconexo, talvez até te espante, né? Mas assim, Jesus tinha tesoureiro. Consegue perceber? Porque a movimentação financeira... Da mesma forma que falam assim, os apóstolos de Jesus, Pedro era pobre, só era um pescador. Eu falei, cara, naquela época ele era empreendedor. Ter um barco de pesca naquela situação, o cara era empresário. Mateus. Precisa ter um entendimento melhor, né? Tipo, não é muito bem assim, né? O que te ensinaram, né? Precisa de uma profundidade, né? E isso transita, assim, não sei se é um choque, né? Quando a gente pensa que a interpretação foi feita de uma maneira intencional, né? Por que interpretaram de forma que desconstruíram a sociedade? Porque isso é um viés aí de desconstrução, de senso crítico da sociedade? Eu até não acho que seja um viés de construção. Eu acho que isso provém, na minha ótica, né? Ela provém um pouco do nosso sistema de colonização. A gente nunca pode esquecer que a nossa origem, toda a sistemática, foi feita por pessoas que tinham voto de pobreza e nada contra. Chegou num território onde viviam silvícolas, índios. Então a gente não tem uma cultura nacional de valorização do trabalho, de valorização do capital, de valorização do patrimônio. Entende? Mas por quê? Porque quem colonizou veio com essa história de voto de pobreza e está tudo certo com isso, entende? Mas a gente tem que evoluir, a gente vem a passos mais rápidos e está tudo bem. Agora, também tem um lado de entender que o mercado financeiro, do jeito que ele é constituído hoje, é uma coisa muito nova. Eu me lembro que, na época da faculdade, eu fui no pregão da então Bolsa de Valores de São Paulo. Na época ainda tinha Bolsa de Mercadorias e Futuros, etc. O pregão era pregão presencial e no grito, Júnior. Igual nos filmes lá. Então não tinha condição de você fazer uma operação da sua casa ou do seu celular. Tudo isso é muito novo, gente. Eu não sei vocês, mas eu convivi com cheque. Não, eu não conheço. Não é da minha época, não. Pois é. Eu convivi com cheque. Depois eu via...
Não, eu cheque, puta. Sabe, eu convivi muito com o cheque, mas eu nunca tive um cheque. Então, mas engraçado, né? Eu convivi também com a chegada do cartão de crédito. Eu sou um cidadão de 53 anos, né? Parece que tem 20, mas eu tenho 53. Então eu vi chegar cartão de crédito, Júnior, e as pessoas ficavam assim. Que é isso? E por trás disso é interessante notar que é intrínseco do ser humano, quando a gente vai para a psicologia, a dor do pagamento. Então, todo mundo tem uma dor quando ela tira a grana da carteira para trocar por um bem ou um serviço. À medida que o tempo foi evoluindo... Que é a função. Né? À medida que o tempo foi evoluindo, a gente trocou o dinheiro, o papel pelo cheque. Era bonito assinar um cheque. Nossa, quem tinha cheque ouro do Banco do Brasil na minha época... Esse é burguês, que o pessoal falava, né? Era para tirar, não é para desfilar, né? Não era para desfilar, era um evento assinar um cheque ouro do Banco do Brasil. Depois a gente migrou para os cartões de crédito. Hoje você tirar um cartão desses mais. Cara, tipo, não sei você, mas que bacana escutar isso, né, cara? Tipo, é história, né? Que é cultura, né, cara? É cultura. Não, mas por que eu tô dizendo isso? Criando relação que nós estamos falando isso. Exatamente. Tem uma relação. Vai trocando, vai tirando ou atenuando a dor do pagamento por meios de pagamento que são revelações de status. Eu chego com o meu cartão Black Master, qualquer coisa, os caras, e é bonito aquele troço. Aí hoje a gente já está indo para aquele cartão por aproximação. Lembra que os cartões eram aquelas maquinetas? Nossa, aproximação. Hoje nem cartão usa mais, é aproximação no celular ou no relógio. E a dor do pagamento sumiu. E os blacks também já não estão mais tão assim, igual o cheque era, né? Os cartões não estão mais comuns. Mas por trás disso tem o quê? Atenuar a dor do pagamento. Levar as pessoas a subestimarem aquilo que o Júnior estava falando, né? Dinheiro é vida, porque você troca o seu tempo. Você falou isso, né, Júnior? Exatamente isso. Cara, a cultura do brasileiro é uma cultura de endividamento. A própria função crédito, a pessoa não entende que ela está trazendo um dinheiro que não é dela ainda, é um dinheiro futuro que ela nem sabe que ela tem certeza que vai ganhar e vai trazer. Você pergunta para uma pessoa... E ela acha que aquele dinheiro não vai ter que ser pago. Né? Quanto que você ganha por mês, cara? Eu ganho 8 mil reais. Tenho 4 mil de salário e 4 mil de cartão de crédito. Isso é comum, né? Aí eu falo, amigo, não faz isso não. Assim, quando eu vi... Não sei quem falou isso pra mim, se foi você. Tem pessoas assim, me assustou, cara. Eu achei que a pessoa não fazia... Eu sei que ela é descontrolada, mas não chegava a ter esse nível de raciocínio. Exatamente. É normal, triste, né, e é normal. Tipo assim, a cultura do brasileiro é para você se endividar. A cultura. Um exemplo, você tem uma filha pequenininha, tem uma filha. Então eu lembro muito bem quando eu ia passar com ela no shopping, ela ia lá e ver perfume, vestido, batom, todo mundo batia palma e ficava feliz. Então a criança olha para aquilo e fala, meu pai e a mãe estão felizes, meus avós estão felizes, é isso que eu tenho que fazer para eles ficarem felizes. Já começa o ato de consumismo ali. Né? Então já começa. Então o parcelamento. Você pega olhar para os Estados Unidos, né, que é um país aí que a gente tem que, de fato, modelar. Cara, você não consegue comprar essas coisas de consumo na função crédito. Não, parcelado não. Parcelado não. Mas isso está atrelado à cultura. A cultura. Tipo assim, não é bem essencial para você parcelar e a gente vem... Não, a gente... Porque isso causa uma crise dentro da sociedade. Então hoje eu falo assim, Diego... Aí a sociedade pobre, o país é pobre. Exato, porque eu falo bem assim, ó. Se a pessoa que está aqui nos escutando, nos assistindo, se ela tem menos que 35 anos, existe uma forte possibilidade de quando ela chegar na sua aposentadoria não ter dinheiro para ela. Porque o problema não tá fechando. O problema é um problema estrutural, um problema de arrecadação. Antigamente as pessoas contribuíam, aí 65 anos aposentavam, com 67, 68 morria. Hoje tem pessoas que estão usufruindo dessa contribuição mais tempo do que contribuiu. E a Previdência está desequilibrada. E é aquilo que o Luiz falou. Como é que você vai medir a inteligência financeira de alguém? Se você parar de trabalhar hoje, quanto tempo você consegue manter o seu padrão de vida? Esse é o seu grau de inteligência. E tem uma questão muito nessa linha do que o Júnior está trazendo, que é o conceito de bônus demográfico. O que é bônus demográfico? Todo país, quando ele está ali crescendo,
ele tem uma população jovem, sabe aquelas pirâmides que você deve ter visto na aula de geografia? A população jovem sempre maior do que a população adulta. Não é? Então, o que acontece? Isso a gente chama de bônus demográfico. Você sempre vai ter, não é que sempre vai ter, por um grande período, toda a nação tem mais gente contribuindo para a Previdência do que gente recebendo da Previdência. Porque Previdência é um pacto social que eu fiz sem saber. Né? Então, eu estou pagando hoje a Previdência para alguém receber. É um pacto. Então, é bem assim. Quem está entrando está pagando para quem está em cima. Não é bem uma pirâmide financeira. O que acontece no Brasil, e já aconteceu em outros países, é que o bônus demográfico, ou seja, essa população jovem está encolhendo. A população adulta está ficando mais tempo viva. Então você tem menos gente daqui a um tempo, né, contribuindo e rápido. Então hoje você tem menos tempo, menos gente contribuindo para mais gente recebendo. Então, se a pessoa não se preparar, hoje as famílias não se prepararem, esse jovem de 35 anos não se preparar, daqui 30, esgotou, ele vai ter algum tipo de problema. E 30 anos, né, Júnior? O Júnior investe com isso, com investimento todo dia, né? Com 30 anos dá para formar uma boa reserva financeira com segurança, sem fazer maluquice, que a gente está acostumado a ouvir aí na internet todo dia. Aparece prometendo um dinheiro fácil, cara. Não tem dinheiro fácil. Existe estratégias, metodologias que te potencializa, cria velocidade para um caminho certo. Então, o mais difícil é o quê? Qual caminho você está seguindo? Aonde você quer chegar? Isso é o mais importante. Beleza, eu já sei onde eu quero chegar. Estou naquele caminho. Aí você vai começar a ganhar velocidade naquele caminho. Mas atalho não. E para uma pessoa assim, Luiz, que, como você falou, a estatística mostra que a galera não está conseguindo, não está tendo disciplina nem de pagar próprias contas. Quem dirá entrar no investimento. O investimento é o quê? Após você suprir todas as suas necessidades, que são básicas, mas também de lazer, você destina algo para quê? Para a sua aposentadoria ou para você parar de trabalhar? Como que é investir? Pois é, excelente a pergunta sua. Você falou que a minha mãe me falava. Você vai começar a trabalhar, você vai pagar suas contas e se sobrar, você investe. Foi isso que você acabou de falar. Acabei de falar. Ok? Eu penso que a gente tem que inverter isso. Você tem que criar sonhos. Qual é um sonho? Não é? É ter uma aposentadoria tranquila? Sim. Quanto eu preciso investir? X reais por mês para ter essa aposentadoria tranquila. Priorizar esses sonhos. Que seja aposentadoria, que seja uma viagem, que seja trocar de celular. Então você prioriza isso, né? Reserva uma parte desse recurso com prioridade. Vive do resto como prioridade. Vive do resto. E quando tu fica pro final, o final não existe, não sobra. Não sobra. Pergunta aí, né? Não sobra. Então você cria sonhos, destina sonhos, né? E eu sempre falo assim, cara, tenha sonhos de curto, de médio e de longo prazo, porque um energiza o outro. Eu tenho sonho só da aposentadoria, é um sonho de muito longo prazo, você não vai aguentar chegar lá. Então você tem que ter sonhos de curto, de médio e de longo. Não é? Prioriza isso e vive da diferença. Não é? Mas é muito pouco minha grana. Cara, aprende a fazer renda. Que legal. Aprende a fazer renda. Também tem que... Eu fui convidado a dar uma palestra esses dias na Federal, na Universidade Federal aqui. E tava falando sobre dinheiro, né? Certo. E aí todo mundo reclamando justamente isso que você está falando. Aí levantaram a mão. Mas, Júnior, eu ganho muito pouco. Bom, se você ganha muito pouco, se você tirar 10%, então não vai fazer diferença, porque é quase nada. Se você já ganha muito pouco, se você tirar um pouquinho, é quase nada. Não vai fazer diferença. Se adapta com o que você tem, porque com certeza o seu eu do futuro vai agradecer o seu eu de agora. Claro. Isso é o que você está fazendo. Então, assim, é muito importante, né? E isso, vamos voltar lá para os americanos, chamam corrida dos ratos. Aquela que você fica correndo, né? Sempre está na correria e você não sai do lugar. Então, é muito importante ter essa consciência que é mais necessário
aquela primeira verba que entra, você destina a primeira coisa que você vai fazer. Você vai pegar aquele 10%, 5%, ou o que cabe para você e você vai destinar ao investimento. Logo depois, com o restante que você tiver, aí você se organiza. E Diego, deixa eu te falar. Boa. E para você que está me ouvindo aí, se tiver dificuldade em fazer isso, que o Júnior está falando, que eu acabei de falar, pense o seguinte, pague-se primeiro. Perfeito. Antes de pagar o outro, pague-se primeiro, entende? Imagine, crie na sua mente que você tem um boleto destinado a si próprio. Não é? Nós gostamos muito de boletos, eu acho isso. Então, cria um boleto para você próprio. Quantos reais? Não importa. Cria o hábito de separar recurso para o seu futuro, para os seus sonhos. Legal. E aí, aprenda a investir. Por quê? Eu sempre gosto de falar isso. Eu vou falar um techniquez aqui. Mas, assim, o exponencial de investimento não é a taxa, é o tempo. Então, o que acontece? Quando a gente pega lá em matemática financeira, que a galera tem muita dificuldade, então, assim, qual é o cálculo do montante? Capital mais a taxa elevado ao tempo. Essa é a fórmula básica. Tempo é um ativo valioso, né? Pois é. Então, mais do que ficar... O Júnior deve ver isso direto, né? As pessoas me pegam e me perguntam qual o melhor investimento? Pensando só na rentabilidade, esquece do tempo, exatamente. Esquece do risco, esquece da liquidez. É bem assim, se eu te der 10 mil hoje, eu tiro 20 no final do ano, eu falei, cara... Nós estamos na fronteira, então vamos fazer outra coisa, então, porque eu acho que vai dar mais certo, porque não vai dar para ganhar muito dinheiro, não, cara. Se avaliar o risco também. Exatamente, não vai, né? exatamente. Você não tem noção, não é, Júnior? De investimento com risco baixo ou zero. Cara, tá agora em quanto? 12% ao ano, que é o CDI. Ó. Então, você não vai fazer mágica com taxa, você vai fazer mágica com tempo. Mas assim, eu queria perguntar, vamos lá, você de novo voltando à estatística da galera endividada, família, triste pra caramba, um cenário bem de construção cultural, de educação, né? Então é um cenário que tem que ser construído, né? Mas assim, eu tô endividado, eu começo a investir ou pago minhas contas primeiro? Vai, Júnior. Cara... Tipo assim, eu vou primeiro correr para me equilibrar e depois, a partir disso, eu começo um investimento ou vou fazendo já? Eu vou pegar um pouco da minha experiência de vida própria e eu também sou um pouco polêmico para responder esse tipo de pergunta. Né? Então, assim, o que aí, Luiz, é verdade... Vai ter que fazer ou um contraponto ou não vai brigar os dois. O que é verdade para mim, talvez não seja verdade para os outros. O que funciona comigo, talvez não funcione com os outros, tá? Justamente pelo fato do Brasil ter essa cultura de endividamento muito alto, né, existe também um benefício e de forma errada, mas a gente tem que usar com as regras do jogo. Da mesma forma que é usado contra a gente, tem que usar a nosso favor. Então, eu sou um cara extremamente estratégico, eu preciso ser estratégico com meus clientes, certo? Então, quando chega uma pessoa muito endividada e a gente vê que realmente fica muito difícil ela pagar essa conta, a gente espera, de fato, passasse o tempo para aquela instituição financeira ou para aquele credor entrar em contato com aquele fornecedor e a gente conseguir negociar de uma maneira melhor. Júnior, é certo ou errado isso? Igual eu falei, é o remédio que a gente tem, é a possibilidade que o Brasil nos dá, da mesma forma da gente se endividar, a gente achar uma forma melhor de pagar o que a gente deve, justamente pelas taxas de juros muito altas. Então, vamos lá. Correr, depois negociar. Exatamente. Então, assim, tem gente que fala assim, caloteiro, cara, é o que eu posso usar. É a regra do jogo, eu preciso ser estratégico, né? Independente se você está bem ou não, se você for esperar sempre o melhor momento para você investir, não adianta. O que eu escuto muito, Diego? Entendi. Eu chego para alguns amigos e falo, cara, como que você não começou a investir ainda? Fala, cara, então, eu preciso parar para estudar um pouco. Então, o que você faz? Eu sou médico. Que horas que você vai ter tempo de estudar sobre finanças? Faz sentido para você parar de estudar a medicina para estudar sobre finanças? Ou faz sentido você me procurar, um cara que vive disso, e poder dar uma assessoria? Daí a gente volta para a cultura do brasileiro. O brasileiro começou a ser um pouco mais próximo pela força de trabalho da mulher. Então hoje o brasileiro ele consegue pagar um nutricionista,
consegue pagar uma estética, mas tem dificuldade de convidar o Luiz e pagar uma consultoria financeira para ele poder te explicar se o carro que você quer comprar está na hora certa ou não. A casa que você tem está na hora certa de você vender ou não. Então, claro, não vai ser a gente aqui que a gente vai conseguir mudar as crenças da educação financeira do país. Mas é o que eu falo, se você esperar estar preparado, você não começa. Então, ao invés de você médico, você advogado, você dentista, ter que parar para pensar sobre finanças, foca mais ainda no seu, para você gerar mais riqueza para você e leva para um profissional da sua confiança, como a gente tinha conversado aqui, no offline aqui, leva para uma pessoa de confiança para de fato você conseguir rentabilizar o seu capital, aquela questão que você troca a sua vida por dinheiro, isso é fato, porque se fosse uma escolha sua, você queria ficar 100% com sua família, com seus filhos, criando bons momentos, mas é necessário aquilo que a gente sempre, aquela frase que todo mundo conhece, né? Precisa fazer o que tem que ser feito, nem sempre é o que você gosta. Então você precisa fazer o que tem que ser feito para te gerar uma remuneração e através disso você potencializar grandes momentos com sua família. Me parece que, sim, Luiz, você pode me responder isso. A gente falou bastante, né, dinheiro e tal, e o dinheiro, todo o nosso assunto transitou em educação, cultura e emoções, né? Cara, o dinheiro, ele é emocional, ele é físico, ele é o quê? Porque, assim, transitou nesses 3 pontos, né? E, inclusive, a gente trouxe mitos e verdades, mas, de fato, foi educar, cultura, mudar e emoções, porque quando você falou pra mim que o cara não quer procurar, pra mim ele tá com medo de alguém pra falar sobre dinheiro, ou vai se assustar, ou ele não quer ouvir o que alguém vai dizer pra ele. Faz sentido? Faz sentido, tem mitos. Tem mitos, né? Pegando carona aqui no que o Júnior acabou de falar, a nossa cultura financeira, ela é muito jovem ainda. A gente nunca pode esquecer disso. Né? Mas e os Estados Unidos? Por exemplo, os Estados Unidos é outra cultura, é outro mundo. Eu diria que não dá para comparar. Legal. Né? Então você pega investimento, né? O acesso a produtos de renda variável é coisa recente. A figura do assessor de investimento, do agente autônomo de investimento, devidamente credenciado, é uma figura nova. Então, quando você falar para alguém, procura um assessor de investimento como o Júnior, ela acha que ela vai pagar. O assessor de investimento, a remuneração dele é indireta, ele não vai cobrar do cliente para assessorar ele, entende? Aquilo que me toca, a cultura do planejador financeiro no Brasil, não existe isso, né? Então, é muito jovem ainda, a gente tem que conviver com isso. Tá endividado? Gente, hoje o Brasil tem legislação sobre isso, que dentro do Código de Defesa do Consumidor existe um capítulo inteiro do superendividamento. Então, a pessoa chega num ponto que ela pode chamar a via judicial todos os credores para negociar de uma única vez. E a lei garante o mínimo necessário para a subsistência. Pessoa física mesmo? Pessoa física. Você estava comparando com os Estados Unidos, diferentemente dos Estados Unidos, aqui a gente não tem a legislação da falência da pessoa física, mas tem a legislação do superendividado. Da pessoa jurídica, a gente tem a recuperação judicial. Mas aí é pessoa jurídica. A pessoa física, a gente não tem recuperação judicial de pessoa física, mas tem a legislação do superendividamento. Agora, a gente tem que ter em mente o seguinte: investimento seguro no Brasil, renda fixa, 1% ao mês. Taxa de juros no endividamento, algo em torno de 12% ao mês, dependendo da fonte de crédito. O brasileiro se endivida onde? Cartão de crédito, de 12% a 14% ao mês. Ao mês. Ao passo que esse cidadão vai acessar produtos de renda fixa, ele vai ter 1% bruto, dependendo de quantos por cento ele conseguir do CDI. Fecha a conta, e depois, não fecha. Então, não é investindo que você vai conseguir pagar dívida. Você vai conseguir fazer isso que o Júnior acabou de falar. Você é bom no quê? Eu sou bom como advogado. Então, vai advogar e contrata alguém para tocar suas finanças e tá tudo certo. Entende? Cara, nos Estados Unidos, voltando para lá, só para você ter uma ideia,
lá você tem um médico da família. Às vezes aqui no Brasil tem pessoas que tem um médico lá que pegou você desde pequenininho e você continua nele até hoje. É raro, mas ainda tem. Lá nos Estados Unidos você tem um médico da família, você tem um dentista da família e você tem um consultor financeiro da família. Quando o patriarca, a matriarca vem a falecer, essas pessoas que auxiliam os sucessores, para não fazer cagada, para não fazer coisa errada. Então, assim, como o Luiz falou, nosso mercado financeiro, realmente, ele é um mercado muito pequeno. Vou dar um exemplo. É jovem. Uma única empresa dos Estados Unidos, não sei se todo mundo deve conhecer, a Alibaba. Ela movimenta o volume financeiro dela no dia maior que nosso mercado financeiro inteiro, contando todas as empresas. Então, assim, uma única empresa americana, ela movimenta o volume financeiro que o nosso mercado inteiro movimenta durante o dia. Então, nós estamos engatinhando. Então, nós somos jovens ainda, temos muito a aprender e ter um canal assim que fale de dinheiro e as famílias trazerem esse assunto para perto, educarem seus filhos, os maridos conversarem com as mulheres se interessarem também por esse assunto, faz parte. E finanças é emoção. Tem muito hoje em dia de armas da persuasão, gatilhos mentais, justamente para captar clientes, não só para comprar produtos físicos, mas também para investir. E aí a gente vê como o Brasil é pródigo em pirâmide financeira, gente. Nossa. Pirâmide financeira tá toda, se bobear toda semana, né, Júnior? Tem aí dinheiro fácil, dinheiro fácil, né? Cara, não existe garantia Cara, eu falo pro empreendedor. Cara, você tem a certeza de quando você vai ganhar esse mês? Ele vai falar, não tem, porque eu dependo dos meus clientes. Então, e você trabalha muito para você ter uma margem ali líquida para você de 4, 5%. Por que você acha que você vai dar dinheiro para um terceiro que vai investir para você e vai te dar 15% ao mês? Como que a conta não fecha? Ah, mas pagou o meu vizinho. Mas isso é pirâmide, vai pagar o vizinho. Amanhã depois já não vai mais pagar o vizinho, porque não vai ter mais dinheiro. E assim vai. E essa história sempre acaba daquele jeito, né, Júnior? Sempre. Como que essa história acaba? Quem investiu perde o dinheiro e quem captou o dinheiro ou acaba fugido ou preso. Exatamente. Não existe milagre, no entende? Brasil. E assim, aproveitando até no que a gente estava falando sobre mitos e verdades, né? As pessoas falam que as mulheres gastam mais do que os homens. Isso é verdade, as mulheres... Porque não, eu falo porque o mercado de consumo ele é feito para a mulher, existe mais mulheres do que homem, então estrategicamente o mercado vai para a mulher. Mas, quando você coloca a mulher como ela guardiã das finanças da casa, incrível que o pareça, as coisas começam a rodar melhor. Porque ela se controla muito mais e inclusive ela consegue chegar para o marido e falar assim, não, aqui parou porque o orçamento nosso é isso aqui e ponto final. Eu tenho isso dentro do escritório com nossas clientes que são investidoras, as mulheres, tem um retorno muito maior do que os homens porque ela entende que não pode ficar movimentando toda hora o seu dinheiro e o tempo é a seu favor, então vai já juros compostos a favor dela. E as finanças pessoais, domésticas dentro de casa, quando você fala para a mulher o que tem que ser pago, o que tem que ser feito, o que tem que ser investido, ela consegue controlar muito mais do que o homem. Por quê? Ela erra mais em consumir, ela sofre mais assédio para consumir. Mas o homem, quando ele é assediado e ele consome coisas maiores. Então é um carro novo, é um computador novo, é uma roda de liga leve nova. E a mulher não. A mulher é um vestido, é um cintinho, é isso, aquilo, tal. Mas quando você passa para ela o bastão da gestão financeira, você quebra aquela vontade de consumo dela e ela organiza tanto as finanças da casa como as finanças do investimento. E eu sempre estratégia para casal, hein? Claro, e uma legal, coisa... Isso, passa o bastão porque você distribui também responsabilidade. Uma coisa, né, Diego? Não sou machista, muito pelo contrário, né? Mas, assim, são as mulheres que administram o orçamento doméstico de mais de 70% dos lares brasileiros. E é uma... Porque, veja, é uma estrutura complexa. Eu não sei na já. casa de vocês, mas, assim, quem que contrata a secretária? Quem que vai no mercado ou passa a lista para alguém no mercado?
Quem que compra roupa dos filhos? Quem que compra remédio dos filhos? Quem leva filho no dentista? É sempre a mulher tá capitaneando o orçamento doméstico. Uma mini empresa ali. Né? É uma mini empresa, sim. Tá né? gerindo bem. Eu vou dizer até mais, né? Você pega aí, eu não sei na sua casa, mas assim, em geral, quando eu vou comprar roupa, quem acaba comprando as minhas roupas é a Lorena. Então, assim, as mulheres administram grande parte do orçamento doméstico e elas têm uma facilidade com isso, só que a gente ainda é produto de uma cultura muito machista, né? De que o homem tem que controlar a casa. A mulher não podia nem opinar, né? Não podia nem sabia do que eu acho que quando morriam, não sabia nem se tinha algo. Eu acho que quando você passa essa responsabilidade para ela acolhe essa responsabilidade com tanta respeito, vamos assim dizer, e certo, se sente bem, né? Não, eu acho que assim... Eu diria até te cortando, eu diria que não é passa a responsabilidade, compartilha. E ela leva isso com tanto a sério que boa, e ela para ela mesma começa a perceber, não preciso. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Aquela história. Uma transparência para até fazer um ponto de análise, crítica. Né? Porque quando você deixa no escuro, tá todo mundo jogando. E a gente vai até para uma curiosidade assim, né? Se você pegar novamente o livro Milenar de Sabedoria, ele fala o seguinte, que toda multiplicação ela vem do feminino. Tudo que se multiplica na natureza é do feminino, não é do masculino. Assim. Então você começa a ver que, na verdade, se você tiver uma boa companheira do seu lado, a chance de você ser próspero é muito grande, porque ela vai te ajudar a potencializar, justamente quando você compartilha a responsabilidade com ela. E é difícil você ver, eu não sei a experiência do Júnior, mas eu estou tentando puxar agora, eu não lembro de nenhuma mulher que tenha perdido dinheiro com pirâmide, com day trade, por exemplo. Com essas coisas. Interessante, né? Cria um equilíbrio, né? Porque a mulher tem mais esse lado do cuidado, do zelo, sabe? Então a gente tem que trazer isso, levar mais essa cultura de investimento para indistintamente para todas as famílias, para a população e desmistificar, tirar esses mitos do tipo assim, vou ficar rico investindo. Cara, é assim, você não é por aí, né? Não. Cara, você querer ficar rico de uma hora para outra, que é o que todo mundo busca, principalmente os homens querem isso, querem ser prósperos amanhã. Você tá trompando de frente com o homem mais sábio que já existiu, o homem mais rico que já existiu, que foi Salomão. E ele fala assim, se você quer dinheiro rápido, você vai perder o dinheiro que você tem. Vai perder até mesmo aquele que você acha que você tem. Então, peraí. Se o cara que teve o maior patrimônio que já passou nessa terra, o cara mais sábio que já existiu, falou isso, por que você e o Luiz vão bater de frente? Não tem coerência. E a matemática explica isso. E eu já falei e vou falar de novo. E eu vou desafiar você, Diego. E você que está me ouvindo também. Pesquisa a fórmula de juros compostos de montante. É tempo. O exponencial da fórmula é o tempo. Você vai pegar lá na matemática financeira, você vai ver algo mais ou menos assim. M igual a C, parênteses, 1 mais I elevado a N, que é o tempo. Então não tem, o Júnior está coberto de razão. Não existe isso de ficar milionário de hoje para amanhã. Não. Ou em um ano. Em um ano seu capital vai dobrar. Toda vez que alguém fez isso, teve problema. Mas, pessoal, olha, acho que esse assunto muito legal, né? Eu achei bem produtivo, mas não só produtivo, mas eu acredito que vai fazer sentido para muita gente, que acho que nós transitamos dentro de uma dor familiar, né? Claro. E é muito sério, né, cara? A falta de prosperidade de uma casa é muito triste mesmo. E aí vocês falaram de que é educação, emoção, etc. Isso aí vai dar dar vários bate-papo em cima de cada ponto desse, né? Não se esgota isso, né? Mas que isso seja assim um veículo para que as pessoas procurem, né? Em alguns pontos desse, uma saída, um expert, uma pessoa, um mentor, uma igreja que trate, né? Que corretamente.
não simplesmente na internet, mas eu acho que foi muito produtivo, cara. Bem assim, bem pontual para as pessoas. Porque eu acho que quando a gente fala de investimento, justamente para a gente acessar as pessoas, tem que ter assuntos assim que estão relacionados ao cotidiano, né? Porque se a gente fala sobre uma coisa internet, bolsa de valores, às vezes não dá a pessoa não consegue entender. Ou ela acha que aquilo não é para ela, nem vai ouvir. Talvez está tão longe da realidade. Longe, então a gente transitou por um assunto que daria um bom arcabouço aí para esticar, né, cara? Você vê, né? A educação está pautada em assuntos bem lógicos, né? Sem dúvida. Agora, galera, vamos chegar ao fim aí. Eu acho que a gente tem que guardar uns conteúdos, viu, Júnior? Pra gente fazer mais uns... Eu já tinha falado, né, Luiz? Nós gravamos um que não esgotamos. Vamos fazer uma série, né, de bate-papos relacionados a isso. Eu fiquei muito feliz de ouvir, até porque nós falamos de família. E nós temos que... Nosso bem maior, nosso patrimônio, a blindagem de um país também é a família. Claro. E todos somos cristãos aqui, somos entusiastas dessa linha, e eu acho que a gente começou esse assunto e vamos terminar no próximo, beleza? Luiz, uma frase final aí, uma dica? Essa semana eu ouvi uma frase que me impactou, e ela tá batendo aqui, eu vou soltar ela aqui para você e para você. Como a gente está falando de finanças, de investimento, de família, né? Tem uma questão que é importante. Quando você tiver mais passado do que futuro, o que você vai querer ter construído? Pensa. Isso tem tudo a ver com tudo aquilo que a gente falou. Porque hoje nós somos jovens, nós temos mais futuro do que passado. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter mais passado do que futuro. E daí? O que eu vou querer ver que eu construí? E finanças é isso. É tempo. Muito bom. Júnior. Bom, eu então vou atualizar essa frase agora, daquilo que eu sempre falo para todo mundo, cara. Começa a investir hoje. Hoje, agora. Não espera o momento perfeito. Eu tenho certeza que o seu eu do futuro vai agradecer muito o seu eu de agora pelo que você está fazendo por ele. Legal. Que é por você mesmo. Muito bom, Vi. Agora é o seguinte, eu tenho acesso a vocês e eu vou procurar, porque cada coisa que vocês falaram fez muito sentido para mim, para minha família. Onde que eu acho o Luiz? Luiz Serrano Finanças. Pois é, você pode me achar, você que está aí ouvindo, né? @Luiz Serrano Financas, né? No Instagram, no Facebook. Eu estou indo para o YouTube um pouco mais pesado agora. Mas você vai me achar lá, tem conteúdo todo dia, gratuito. Muito, olha, conteúdo de qualidade. Tem muita coisa lá. Legal, bacana. Júnior. E o Júnior Xavier? Cara, comigo também, @eu Júnior Xavier. Estou lá à disposição, quem puder ajudar. Eu acho que o mais bacana é a gente transformar a vida das pessoas de forma real. Sem mentira, seguindo princípios, valores, né, e dizendo a verdade. Muito bem isso. Muito bom. Galera, esse podcast aí foi muito especial, porque tratou de assuntos aí que estão ligados diretamente a pessoas, a famílias, a relação espiritual, emoções. Então foi muito valioso. E eu, com certeza aí eu acompanho que vão ter muito mais episódios legais ainda nesse Maximize Summit. Valeu, obrigado galera e muito obrigado, tamo junto.